Ok. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Haroldo Ribeiro, estou falando aqui de São Caetano do Sul, ABC Paulista. São exatamente 19 horas e 1 minuto. Muito calor aqui na cidade de São Paulo no dia de hoje. Está parecendo até a cidade de Teresina, no Piauí. 37 graus batemos aqui. Não sei como é que o Noel está aí no interiorzão de São Paulo, próximo de São José do Rio Preto. Catanduvas, não é, Noel? Está falando de Catanduvas. Isso, Catanduva. Boa noite aí a todos os participantes. Aqui está bastante calor, viu? Catanduva já é conhecida como a terra do calor, já. Sim. Hoje, 37 graus aqui na cidade de São Paulo, é muito calor. Apesar disso, como sempre acontece aqui em São Paulo, quando tem esse calor insuportável, sempre chove, mas sem sinal de chuva, né? E eu comparei hoje o clima aqui em São Paulo com o de Teresina, no Piauí, onde esses 37 graus normalmente às vezes acontecem à noite no Piauí. Eu estou puxando assunto de tempo, esperando aqui as pessoas gradualmente entrarem, né, na nossa live. A gente fez o convite, tanto através do LinkedIn, no próprio Instagram, YouTube, e essa transmissão que eu estou fazendo no dia de hoje, exatamente dia 1º de outubro de 2020, ela está acontecendo para 3 plataformas dos meus canais, o Instagram, o YouTube e o Facebook. Né? Então, é uma plataforma que ela possibilita eu fazer entrevistas com entrevistados, incluindo compartilhamento de tela. É a primeira vez que eu faço isso, principalmente para Instagram, YouTube e Facebook, com entrevistado. Então, as pessoas estão começando a chegar aqui na sala, desde já vou agradecendo a essas pessoas, me apresentando um pouco melhor para quem não me conhece. Eu sou Haroldo Ribeiro, sou consultor de empresas, especializado nos temas 5S e TPM desde 95, quando eu fundei a PDCA Consultoria. De lá para cá, eu dou suporte a várias empresas de médio e grande porte aqui da América Latina, em vários estágios de implantação dessas duas ferramentas, ou metodologias, como queiram chamar, que é o TPM e o 5S. Eu criei agora uma série de lives que eu sempre faço às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília aqui, voltadas para profissionais que buscam o seu crescimento profissional, né? E estou fazendo a divulgação aí no Instagram e também no YouTube, que são os principais canais de comunicação que eu tenho. No YouTube, desde 2015, que semanalmente eu posto vídeos de conteúdo sobre esses dois temas, tenho mais de 200 vídeos lá disponíveis, para compartilhar o conhecimento adquirido nesses quase 30 anos de experiência em 5S e 33 anos de experiência com o TPM, o que fez com que eu conseguisse, né, com muita disciplina aí, escrever em torno de 35 livros sobre esses dois temas. Estou aqui na minha sala com a minha assistente Marilene, para checar se está tudo ok, para me ajudar também na formulação das perguntas. O Instagram não está... É cultura. Bem, já fiz minha apresentação inicial. Eu estou aqui, vocês já perceberam, com o Noel Messias da Cunha. Noel, além de ser um cliente meu, ele é um amigo, se tornou um amigo meu. E não foi por menos que eu convidei o Noel para ele fazer essa live especial nessa quinta-feira. Normalmente eu só faço as lives às segundas-feiras. Mas participando da live da segunda-feira passada, onde a gente discutiu a questão do TPM, a manutenção produtiva total, o Noel estava presente e, coincidentemente, o Noel ele foi o primeiro consultor pleno de 5S aqui no Brasil, certificado diretamente por mim. Então, eu aproveitei uma sugestão que ele deu no início do ano, agora 2020, desenvolver esse curso que capacita e certifica consultores plenos de 5S. Foi uma maneira que eu encontrei de, inclusive, possibilitar ao mercado utilizar outros consultores com a mesma metodologia que eu utilizo, sem criar laços comerciais comigo, através de consultores certificados. Sempre foi essa, não agora na pandemia, que a gente teve uma baixa demanda, mas sempre foi essa uma dificuldade que eu tive, né? Que sempre eu atuei sozinho como consultor, eu não tenho consultores associados, de atender a demanda aqui da América Latina nesses dois temas, 5S e TPM. O Instagram está certo. A Marilene está dizendo que a imagem do Instagram não está muito boa. Não sei se eu cortando aqui porque essa imagem ela vai deitada, né, no Instagram.
ela é para ir deitada. Então, não sei como é que está aparecendo aí, Maria, se você deitar o celular, deixar ele deitado, como é que aparece. Bem, eu peço desculpas ao pessoal que está contactado comigo no Instagram, mas se estiverem me escutando, eu faço o convite para vocês, é a primeira vez que eu utilizo essa plataforma chamada Ciclano, que possibilita fazer transmissão em paralelo para YouTube, Instagram e Facebook, com convidados e também possibilitando compartilhamento de tela. O pessoal migrar para o meu canal YouTube, é muito fácil me conectar, é o YouTube/C de channel /Haroldo Ribeiro com H, tudo junto. Então você migra para o meu canal do YouTube e você consegue acompanhar essa live que eu vou fazer aqui com o Noel Messias até mais ou menos 10 para as 8 da noite. O tema que eu escolhi para hoje é mostrar quais são os outros S's, além dos S's convencionais, que são os 5 S convencionais que todos vocês devem conhecer. Então, eu estava falando aqui sobre o Noel Messias, que eu tive o prazer de certificá-lo recentemente, tem mais ou menos aí uns 10 dias atrás. Com muita determinação, o Noel ele fez o curso teórico, que está na plataforma 5sitpm.com.br, onde nessa parte teórica você tem acesso aos vídeos, a materiais de apoio, material de PowerPoint, todos os meus e-books, que dá condição de você ter o aprendizado para fazer parte desse curso. Nele também consta o curso de auditores de 5S, e depois que ele é aprovado, nessa parte teórica, que é muito exigente, a média tem que ser uma média de 8 nas provas que tem lá na plataforma, então vem a atividade prática, né, que é fazer um plano de implantação, um plano de melhoria, e também fazer 3 auditorias, tanto de 3S como de 5S, como queira, em locais distintos. E esse trabalho prático ele é avaliado por mim, acompanhado e avaliado por mim. Só depois disso, caso o participante seja aprovado, que ele recebe o certificado de consultor pleno de 5S, que foi isso que aconteceu com o Noel. Noel, então, antes de entrar no tema da nossa live, eu queria que você se apresentasse para os nossos convidados, falando quem você é, e depois a gente vai entrar no tema da nossa live de hoje, que são os outros S's, além do 5S. Claro, Haroldo, obrigado mais uma vez pela oportunidade aí. E para mim hoje é um prazer, um privilégio enorme, né, estar podendo participar aí com vocês. E, bom, meu nome é Noel, eu sou aqui de Catanduva, interior de São Paulo. Sou formado em engenharia de produção, mas a minha base de formação foi a área técnica do Senai, né? Foi lá que eu conheci o 5S, uma escola técnica lá de Araraquara, onde eles praticavam, assim, muito rigor, né, o 5S. E eu também sou pós-graduado em gerenciamento de projetos, sou gestor de 5S desde 2016, e atualmente eu trabalho numa gráfica, né, a gráfica São Domingos, e os cadernos São Domingos, né. É uma empresa muito boa, a gente está implantando o 5S, está indo muito bem. Com a oportunidade do curso, eu pude fazer um plano de readequação, e esse plano está funcionando, graças a Deus, né? Então, durante o curso, teve muitas quebras de paradigmas, viu, Haroldo? Sim. Porque eu achava que já sabia praticamente quase tudo sobre o 5S, mas aprendi muito e vi que eu não sabia nada. E foi muito bom mesmo, né? Eu tenho muito orgulho desse certificado. E a responsabilidade, né, de manter aí o nome da PDCA, do Haroldo Ribeiro, aí, que está há tantos anos aí no mercado. Certo, Noel. Antes de seguir, só agradecendo a participação do pessoal aqui que está na live aí, o Alan, o Maurício, né, que tem aqui o cognome de Flamingo Azul. Maurício que já fez outros cursos meus também. Tem o Diógenes Duarte. Eu gostaria só que vocês colocassem aí, gente, de onde vocês estão, para que as pessoas tenham ideia, né? Tem alguém aqui que está com o nome, pelo menos que eu estou vendo aqui, nome árabe. Por enquanto eu não sei falar ainda em árabe. Tem o Giovanni Brustolin, Diógenes Duarte. Temos aqui o Johnny Martins, o Charles Ferreira, a Isabela Ribeiro, que sempre está presente nas minhas lives, prestigiando as lives, a Mariana Fernanda. Então, desde já agradeço a todos vocês, eu estou aqui fazendo apenas uma abertura da live, peço ao pessoal que está apenas no Instagram, caso o canal do YouTube.
Então, Noel, eu gostaria também de saber o seguinte, o que é que te motivou a fazer esse curso, que foi um curso pesado, né? A dedicação para você fazer a parte teórica e a parte prática, eu estimo que é em torno de 60 horas, apesar de ter em torno de 14 horas de vídeo, mas a pessoa precisa consultar os e-books, precisa consultar os anexos, precisa fazer as provas, e depois que é aprovado na parte teórica, que recebe a aprovação, aí tem a parte prática, que a pessoa dedica aí também uma boa quantidade de tempo, que eu estimo em torno também de umas 16 a 20 horas. Então, Haroldo, acho que foi uma força divina mesmo, né? Sou muito crente em Deus e, apesar de ter sido gestor, ter implantado 5S em outras empresas também, no entanto, eu não tinha nenhum treinamento, né? Não tinha nenhum curso. Então, era meu sonho mesmo ter alguma coisa um curso com uma alta qualidade aí, né? Uma certificação profissional. Então, por isso que eu sempre falava para você, né, Haroldo? Haroldo, cria uma certificação, né? Uma proficiência mesmo. E Deus mesmo, acho que moveu, né? Todas as coisas para poder ter dado certo. Mas o que me incomodava é que eu, além de ter treinado pessoas em 5S, eu mesmo não tinha um treinamento, né? Isso me incomodava um pouco, mas estava no meu radar de eu fazer alguns treinamentos lá na frente, né? Para ser qualificado mesmo. Mas aí a PDCA abriu essa oportunidade aí, né? E essa certificação, e aí eu mergulhei de cabeça. São vários e-books, né? São vários vídeos. Inclusive, muitos dos vídeos, como eu sou seguidor do canal aí, seguidor assíduo mesmo, bastante dos vídeos lá eu já tinha assistido, mas tive que rever todos eles, né? E com muito prazer eu consegui essa certificação. Depois teve a parte do trabalho prático, onde você me deu aí o suporte, né? As orientações, e foi um momento de quebra de paradigmas, né? Foi um momento maior de aprendizado também. A gente teve que pôr a mão na massa, fazer as auditorias, né? E foi assim, foi uma ótima ideia a PDCA ter criado essa certificação aí. Ok, Noel, na verdade, né, eu aproveitei essa fase aí de quarentena para colocar no ar todos os meus cursos que são presenciais, fiz toda a gravação, né, então todos eles, tanto em 5S e TPM, e no caso do 5S também está em espanhol, disponível para que as pessoas façam, inclusive aproveitando esse momento de pandemia, de home office, né, para se aperfeiçoar, se qualificar, não é? Porque eu vejo que muita gente fala sobre esses dois temas, é o meu caso, quando eu iniciei, a gente pensa que sabe, mas não sabe, não é? Então tem muita gente que ainda considera 5S um programa de ordem e limpeza, TPM como sendo um programa da manutenção, limitando o TPM à manutenção autônoma, e olha só, às vezes manutenção autônoma não da maneira que é a manutenção autônoma, mas uma deturpação, às vezes, da manutenção autônoma como sendo uma transferência, às vezes, irresponsável de atividades da manutenção para a produção. Então, aproveitei para desenvolver com muito carinho, muito trabalho, mas é uma maneira também de disseminar o assunto, e como normalmente esses cursos na plataforma, eles são muito baratos, então eles são acessíveis, né? Para você ter ideia, um curso qualquer que tenha lá na plataforma, a média é que ele vale 5% do valor que eu cobro quando presencialmente eu estou na empresa, sem levar em consideração os custos de logística que a empresa tem. E aí você deu a ideia, né? Eu já tenho o curso completo de 5S, e você sugeriu, então, eu desenvolver uma certificação para dar credibilidade ao participante, para dizer que foi certificado por um profissional que está aí há 30 anos, né, trabalhando com 5S, dentre os quais 25 trabalhando como consultor. Eu tinha uma preocupação muito grande, Noel, primeiro, não ser pretencioso, né, porque apesar de ter todo esse tempo, eu sei que eu sempre estou aprendendo, eu não sou uma instituição, eu sou um profissional, não sou instituição, para dizer, olha, foi certificado por quem? Por Haroldo Ribeiro. Mas quem é o Haroldo Ribeiro? É o Haroldo Ribeiro, não é uma instituição que dá aquela acreditação, como acontece com a norma ISO 9000, como acontece com o Prêmio Nacional da Qualidade, como acontece com o próprio prêmio TPM dado pelo JIPM e assim por diante.
E a outra coisa que eu não queria que fosse visto como sendo uma exploração comercial também. Tanto é que eu limito a quantidade de participantes para eu poder dar o suporte. E também faço questão que não seja criada uma relação comercial da pessoa que participa do curso e que é aprovada e recebe todo o material. Noel, você recebeu todo o material, que é o material que eu uso nas minhas consultorias, que são materiais acumulados desde 1990, quando eu comecei a trabalhar com 5S. Casualmente, aqui eu estou com um livro que veio do Japão na época, em 91 exatamente, quando a nossa empresa, que eu trabalhava como engenheiro, coordenador de manutenção, ela trouxe esse livro a partir dos 3 diretores e, evidentemente, ela pagou a tradução e, a partir daí, nós estudamos profundamente através do método Kumbuka para poder a gente adequar primeiro a cultura ocidental e depois a cultura brasileira e depois a cultura baiana, né? Essa empresa estava no polo petroquímico Massari e foi aí que a gente começou a estudar e a gente viu, vamos dizer assim, a profundidade dos conceitos, a importância que tem esses conceitos, principalmente numa empresa como sendo base para qualquer sistema de gestão. E foi aí que eu abracei a causa e hoje eu uso o 5S como uma base para aquilo que eu trabalho efetivamente, que é o TPM. Então, a ideia também era não ter essa visão comercial, né, de tentar explorar comercialmente o assunto, ser o chamado marqueteiro, mas para as pessoas que conhecem o meu trabalho, dar essa possibilidade de quem não conseguir me contratar por uma questão de custo de logística, custo da consultoria, ou até mesmo a minha indisponibilidade em época normal, não agora em pandemia, que possa ter outros profissionais que tenham uma certificação minha. Claro, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem a sua linguagem, mas pelo menos a metodologia, a espinha dorsal, a pessoa sabe que vai ter a espinha dorsal do Haroldo Ribeiro. Então, essa foi a ideia, você deu, eu abracei a ideia, você sabe que no primeiro momento eu fui resistente, por isso que por esses motivos que eu estou te falando, mas eu não sei se é por conta da própria ociosidade, né, em função da pandemia, que eu aproveitei também e lancei esse curso no mercado, e você foi o primeiro profissional aqui da América Latina certificado por mim, é o certificado número 001, você inclusive recebeu o certificado. Sim. É uma honra, né, Haroldo? E como você disse, né, o 5S, ele é muito distorcido ainda, infelizmente, né, no Ocidente. O pessoal acha que é uma ferramenta de organização e limpeza, né, que é um faxinão que está fazendo na empresa, mas se ele não for encarado como um processo educacional, realmente a gente não consegue usufruir dos benefícios, né? Ele vai ali mudar os indicadores de produtividade, né? De segurança. Então, somente a gente reconhecendo mesmo como uma filosofia de vida, né? Certo. E por isso, inclusive, viu, Noel, que eu fiz a chamada para essa live de hoje falando sobre os outros S's além dos 5S. Claro que eu vou fazer o comentário, né, a minha observação, você já conhece, porque o comentário sobre isso está no meu livro, né, que eu acho isso, mas eu queria apresentar primeiro os 5S originais, porque pode ser que alguém ainda não saiba quais são, e depois os outros S's que eu tenho catalogado aí durante esses 30 anos, desde que conheci esse tema, em vários lugares do mundo, né? Para mostrar, e depois, claro, que mostrar, eu vou fazer a minha colocação e dar espaço também para responder as perguntas dos convidados. Eu estou vendo aqui o José Alves Oliveira, acabou de chegar, um grande amigo meu, uma família linda que o José Alves tem, um grande odontólogo aqui de São Paulo, a Jaqueline Oliveira, que acabou de entrar, a Marilene também, que está aqui, o Djaí Bispo, que é um engenheiro mecânico recém-formado lá de Campina Grande, Paraíba, um cara muito talentoso, sempre está fazendo contato comigo. Eu agradeço também, Djaí, a sua participação. E assim a gente vai tocando. Temos aqui o Kelvin Margonar, Opa, esse Maria eu conheço. o Charles Ferreira, e assim vai, viu, Noel? Vamos gradualmente aqui tocando no assunto, mas volto a agradecer a participação das pessoas que estão aí interessadas nesse tema do 5S. Bem, aí, Noel, você quer comentar alguma coisa com relação ao certificado? Porque eu já vou entrar agora na propriamente live de hoje, né? Que é o tema sobre os demais S's.
Sim, não, sobre o certificado, né, o curso é bastante desafiador, principalmente para quem é gestor da área de 5S, né, gestor da qualidade. Eu acho que tem que fazer esse curso, vale a pena, né? O Haroldo dá todo o suporte, a questão de dúvidas, né? O material é totalmente completo, as planilhas, o material a ser aplicado lá no quarto censo, que pede todas as temáticas, né? Temáticas de desenvolvimento do 5S. Então, o curso eu achei bastante completo, né? Não tem nada assim a desejar. É um investimento que vai valer a pena mesmo, tá? Você ainda não possui o dinheiro para conseguir essa certificação, vale a pena você se programar, pôr aí no seu radar, né, para estar futuramente fazendo esse treinamento. Os requisitos, acho que é ensino superior, né, Haroldo? Isso. É isso, né? Para o 5S é apenas isso, o ensino superior, né? O TPM é que tem uma exigência a mais. Mas, assim, não vale a pena mesmo. Não é porque eu estou aqui, não, mas eu aprendi muito, né? Repito, foram quebras de paradigma e é isso aí. Muito bem. O Noel também, ele recebeu, depois da aprovação, recebeu o livro A Certificação 5S, que é o principal livro que eu tenho, que tem 400 páginas. É um livro de referência aqui no Brasil da metodologia de implantação. Também recebeu o Guia de Implantação, que é um livro modulado, voltado para os diversos níveis de hierarquia da empresa. Ele recebeu também um exemplo, o Manual do Praticante, que normalmente as empresas compram para distribuir com os colaboradores, incluindo os terceiros residentes, e o Manual de Bolsa Auditor 5S. Né? Além disso, o Noel recebeu um kit eletrônico com todos os materiais que ele pode utilizar na empresa que ele trabalha ou para alguém que ele queira disponibilizar, que é o material que eu utilizo. Não tem nenhuma diferença entre o material que o consultor pleno de 5S recebe daquele que eu utilizo normalmente dentro das empresas. E o canal fica aberto, né, Noel? Para qualquer momento, ao longo do tempo. O certificado ele tem durabilidade de 3 anos. Haroldo, desculpa, só um outro comentário, né? A gente está falando de certificação profissional aqui. Tem outras certificações no mercado, lógico, não é de 5S, mas você pegar aqui uma certificação, por exemplo, do PMI, que é uma da área de gerenciamento de projetos, a mais barata lá é $300, né? Certo. Você paga só uma prova. Sim. Lógico, é um título profissional. Mas, assim, eu nunca vi até hoje uma certificação que dá tanto material, livros, né? Tudo de primeira qualidade aí, não fica nada a desejar. Vale a pena mesmo, né? Vale a pena. Muito bem, gente. Eu agradeço ao Noel, a gente não combinou nada disso, tudo que ele está falando aí de maneira espontânea, mesmo porque não é o motivo principal da nossa live. Está entrando aqui também na nossa sala o Marcos Frank, que inclusive já fez curso comigo. Um grande abraço para você, Marcos da Scorpius, é uma empresa aqui de referência que nasceu em São Caetano, mas hoje já se expandiu. E parte dela, inclusive, já foi vendida para uma multinacional lá na região de Sorocaba. Então, Marcos, mando um abraço para você e agradeço aos demais que estão participando da live. Sem maiores delongas, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação de hoje, né? Eu vou estar falando aqui com vocês sobre quais são os outros S's além do 5S. Então, eu preparei aqui não é um curso, viu, gente? Isso é para fazer uma breve explicação. Quais são os profissionais? Então, são esses que estão aí, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. São conceitos muito simples, mas tem uma profundidade muito grande e agrega bastante para o dia a dia da empresa, servindo como base para segurança comportamental, para produtividade, qualidade, motivação, redução de custos e assim por diante. Então, se a gente tivesse que dar mais ou menos uma explicação rápida sobre cada um desses S's, o Seiri, vocês estão vendo aí a utilização adequada de recursos e instalações, evitando desperdício. A gente sabe que numa empresa, por questão cultural, existe muito desperdício, desde você guardar coisas desnecessárias, coisas obsoletas, ter recursos sem condições de uso, mesmo assim você mantém esse recurso, excesso e assim por diante. Então, a gente tem que formar a cultura na empresa do uso racional dos recursos, inclusive beneficiando ao meio ambiente. No momento que você usa recursos que envolvem energia, água, né, os recursos materiais, você está beneficiando também diretamente o meio ambiente, além de beneficiar a empresa.
na eliminação dos desperdícios. E só há uma maneira de a gente evitar desperdício, que é através da conscientização da educação das pessoas. O segundo S, que é o SEITOM, é você organizar adequadamente as coisas materiais. Não é? Então, a gente sabe muito bem a relação que existe de uma área desorganizada, com baixa produtividade, com estresse, com risco de acidente, imagem negativa do ambiente e também da empresa. Não é? O terceiro S, o SEISO, a tradução é a limpeza, mas não é a limpeza para remoção de sujeira, é você ter a limpeza com postura de inspeção, com uma postura de zelo. Eu sempre digo que o fundamento do zelo é a limpeza. Né? Se você não limpa, você não zela. Então, se você é relaxado e você suja uma área, não ataca a fonte de sujeira, você fica apenas fazendo eventualmente uma possível faxina, significa que você, na verdade, não está zelando pelos recursos ou pelas instalações. Quando eu falo recurso, envolve ferramentas, instrumentos, equipamentos, móveis e assim por diante. Então, a gente tem que desenvolver nas pessoas sentimento de zelo para que até ela tenha senso de propriedade. A gente sabe muito na empresa, a degradação precoce de recursos e instalações acontece porque as pessoas não têm senso de propriedade. O quarto S, o SEIKETSU, ele tem 3 linhas de ação. A padronização de ambientes, para facilitar, deixar claro qual é o nível de organização e limpeza que você deseja naquele ambiente, então você tem que padronizar. A padronização de atitudes nada mais é do que você definir regras de comportamento, também para ficar claro o que é o certo e o que é o errado. A rotina que você vai criar para manter a prática desses 3 primeiros S. E aí você introduz o conceito agora de a preocupação com a higiene pessoal e a saúde ocupacional no ambiente de trabalho. Todos esses elementos fazem com que você tenha um ambiente, além de padronizado, um ambiente harmônico, com pessoas com saúde e logo com menor fadiga e com autoestima mais elevada. Né? O SEIKETSU desenvolve a autoestima principalmente quando trata do aspecto de saúde e higiene pessoal. E o quinto S, que sempre eu digo que é o S de chegada, que é o Shitsuke, que é a autodisciplina. É a educação. Para quê? Para que você mantenha o local, além de limpo e organizado, você cumpra as normas, cumpra as regras, os procedimentos, as rotinas existentes, sem necessidade de cobrança. Você faz isso porque você está consciente de que isso é o correto, e não ficar dependendo de cobrança, né? Então, a pontualidade, por exemplo, é um caso típico de Shitsuke. Quando você é uma pessoa pontual, você é uma pessoa autodisciplinada, o que sinaliza que você é uma pessoa que respeita ao próximo. Então, esses são os 5 S tradicionais. Você, Noel, quer complementar alguma coisa em cima desses conceitos que eu falei? A autodisciplina é algo que nos chama atenção, né? É algo que não é uma continuidade, né? Você tem que estar sempre em busca dela. É algo que ninguém pode falar, já cheguei lá. Então, a autodisciplina, não, como você sempre diz nos seus livros, não é só cumprimento de horários, né? É você ter Sim. um cumprimento de sua palavra, né? Então, hoje as pessoas são muito teóricas e você pede alguma coisa, a pessoa fala, me manda por e-mail, né? Porque a palavra não tem valor algum, né? Verdade, então, verdade. Na verdade, sim, pode falar. Não, a palavra autodisciplina é porque é a tradução típica do Shitsuke, não é? Sim. Mas se tivesse uma palavra que mostrasse de uma maneira mais fácil de entendimento do que é Shitsuke, eu considero a educação, né? Quando você é uma pessoa educada, você é uma pessoa autodisciplinada, porque você é uma pessoa que respeita ao próximo. Sim. Educação nada mais é do que você respeitar ao próximo. Verdade. O Hiroaki Kokudai, eu acho que você conhece. Sim, opa, sim. De 50. Sim. Falando que a autodisciplina é empatia, né? É empatia. Exatamente. Estar no lugar do outro. Eu trabalhei na área hospitalar e a gente enfatizava isso como a empatia, né? Porque a área hospitalar é um lugar que precisa muito do carinho, né? Da atenção da área técnica. Sim. O Kokudai, eu tenho uma grande admiração
por ele, pelo profissional que ele é, não é, o Kokudai, e ele lidera um movimento aqui, de uma ONG aqui em São Paulo, que faz limpezas em finais de semana, em parques aqui de São Paulo, né, em praças, lugares públicos. Então, eles vão para lá catar os resíduos, né, deixados lá pelas pessoas, os usuários. Inclusive, já participei junto com o Kokudai, eu e minha esposa, nós fomos lá dia de domingo para ajudar a limpar uma praça aqui de São Paulo, né? Então, eu tenho uma grande admiração tanto pela pessoa como do profissional do Kokudai, que também é um sensei, não é? Um mestre de origem japonesa que mora aqui, casualmente, mora aqui em São Paulo. Sobre esses conceitos, você quer comentar mais alguma coisa? Porque agora, viu, Noel, eu vou entrar nos S's que eu cataloguei, além desses tradicionais, que as pessoas sempre me perguntam quais são os outros S's que existem. Vamos lá, Haroldo, também estou ansioso. Vamos lá. Estou ansioso para escutar aqui. Então, olha só, Noel, o que é que eu fiz, né? Tem literaturas japonesas que a gente vê lá 6 S's, né? Em fábricas, a gente às vezes vê um banner, nesse próprio livro que eu te mostrei, que é um livro japonês, faz menção ao 6S, ao 6º S. E lá no Japão, esse 6º S é considerado como se fosse a questão da determinação e união das pessoas para que os 5 S sejam praticados. Então, esse 6º S já é um 6º S mais antigo. Mas aí eu fui catalogando o que existe de S's diferentes em literaturas, em material de consultoria, até livros. Tem livro de um autor lá do Rio de Janeiro, que eu inclusive tenho aqui, que é o livro dos 8 S's. Tem programa chamado 7S26, também de um consultor aqui de São Paulo. E eu fui catalogando, né, esses S's distintos. E eu cheguei, Noel, a catalogar 15 S's, 10 S's além dos S's tradicionais. Não quer dizer com isso que existe o programa 15 S's, tá? Existe o programa 6S, 7S, 8S e até o 10S. Mas de S's diferentes eu consegui catalogar 15 S's japoneses, além desses 5. Então eu vou mostrar quais são os outros, mostrar o conceito como eu mostrei esse aqui, e depois vou fazer meu comentário, que inclusive os comentários meus estão nos livros. Então vamos lá. O 6º S, que é aquele S também um pouco mais antigo, que inclusive a gente encontra muito no Japão, é o Shikari Yaro. O Shikari Yaro, se a gente tivesse que traduzir aqui para o nosso português, seria determinação e união de quê? Da alta direção para a implantação do 5S. A gente sabe muito bem, se não houver um processo top-down, de convencimento, né, de persuasão, de apoio, o 5S não é um movimento revolucionário. É incapaz você formar a cultura do 5S numa empresa num movimento de baixo para cima. Tem que ser um movimento de cima para baixo. Então, Shikari Yaro é a determinação e união da alta direção para que o 5S seja exitoso. Mas aí você tem o Shido. O Shido nada mais é do que você treinar todos os colaboradores, incluindo os terceiros residentes, nos conceitos de 5S. Esse treinamento acontece não somente durante a fase de implementação, mas também na fase de manutenção. Tanto reciclagem dos atuais colaboradores de todos os níveis, como à medida que a empresa vai tendo novos colaboradores, ela vai treinando logo no início. Então, isso aí chama Shido. O Setsuyaku, que é o outro S, é economia de recursos. É você economizar os recursos, inclusive recursos como energia e água. Então, você usar o estritamente necessário. Aí vai desde material, os insumos que você consome, os materiais de apoio, até como copos descartáveis. Outro exemplo, papel de impressora. São coisas que parecem pequenas, mas quando você faz um somatório, quando você tem uma empresa de médio para grande, o que as pessoas desperdiçam, mesmo sendo em pequena quantidade, se multiplica pela quantidade de funcionários a cada dia, e você coloca aí durante mais ou menos 200 dias úteis do ano, você imagina quanto uma empresa que não tem essa cultura, ela pode estar perdendo, comparado com uma concorrente que tem essa cultura. Então, esse é o Setsuyaku. O Seisan é a eliminação de perdas. Mas não é aquela eliminação de perdas tratada lá no Lean Manufacturing. Não são aquelas 7 perdas que você, às vezes, precisa de engenharia para você eliminar. São aquela eliminação de perdas que exige apenas bom senso. Exige educação, não exige estudo. Tá certo? Então, a gente está falando aqui tudo de conceitos comportamentais e não de estudos de engenharia.
Então, claro, quando a gente fala das 7 perdas lá do Lean Manufacturing, a gente está falando também de perdas comportamentais, mas, sobretudo, de perdas que envolvem outras questões que não são comportamentais, questão de planejamento, questão de tecnologia, questão de metodologia de trabalho, né? Então, esse Seisan que tem aqui no outro S, é um Seisan de comportamento. Tem o Sekini Shakai, que é a responsabilidade social de cada um com a sociedade. Mas quando a gente fala aqui, viu, Noel, está longe de ser aquele programa que trata normas, isso, de responsabilidade social, né? Ali a gente trata uma norma muito mais complexa. Então, a gente está dentro da empresa saber da nossa responsabilidade para com a sociedade. Então, no momento que, por exemplo, eu vou descartar um resíduo no lixo, numa lixeira, que a empresa tem a coleta seletiva e eu relaxo nessa situação, eu estou jogando contra a sociedade, não é contra a empresa, né? A empresa está fazendo isso em prol da sociedade. Ela, inclusive, investe na coleta seletiva, não para ela reciclar aquilo ali, mas muitas vezes ela oferece aquele material que é coletado de maneira seletiva para instituições, para até cooperativas de catadores de lixo. Então, o retorno que ela tem financeiro não é um retorno que justifica ela fazer esse investimento, é a responsabilidade social da empresa. Mas nós temos que ter também a nossa responsabilidade social nas nossas atitudes. Então, isso é o que a gente chama de Sekini Shakai. Eu vou ter outro slide de mais 5 S's. Mas sobre esses S's aí desse slide, Noel, você tem alguma dúvida? Depois eu vou abrir perguntas aí para os participantes da live. Não, está indo bem aí, para mim tá claro, pode prosseguir, por favor. Tá. Para os participantes, se alguém faz alguma pergunta em relação a algum desses S's, eu vou depois retornar, não há problema nenhum. E nós temos o último slide, não está aqui, evidentemente, na sequência, mas, por exemplo, o Shisei Rinri são princípios morais e éticos para você atingir os objetivos. Então, vou dar um exemplo, Noel, que você conhece muito bem. Aquela maquiagem que as pessoas fazem para efeito de auditorias. Então, isso aí não é um princípio moral e ético. Inclusive, patrocinado, muitas vezes, pelo gerente, supervisor da área. Então, a gente tem auditoria com data e hora marcada, porque é interessante ter para as pessoas se programarem e receber o auditor, mas o que a gente vê, de maneira até massificada, é supervisores e até mesmo gerentes patrocinando ou sendo conivente com as auditorias. As auditorias, as maquiagens que são feitas para efeito de auditoria. Então, isso aí não é um bom princípio moral e ético que você tem. Você está obtendo uma pontuação que não é a pontuação real do seu dia a dia no ambiente de trabalho. Então, você está ali tendo um comportamento que eu considero antiético para com a empresa. Porque a empresa está investindo no programa, ela precisa que o programa avance na questão cultural. Muitas vezes investe na consultoria, investe em materiais de apoio, treinamentos, fora o investimento nas melhorias propriamente ditas no local de trabalho, como demarcações, identificações, mudanças de layout, e quando chega depois, as pessoas fazem maquiagem para auditorias. Isso aí a gente não vai entrar muito na discussão, porque tem muita coisa para a gente falar a respeito disso, você sabe. O Seido é a sistematização para a prática do 5S de maneira padronizada. Por quê? Porque a gente, se não fizer de maneira padronizada essa prática do 5S, termina a empresa tendo uma coxa de retalho com o 5S. Então, não é interessante que nós tenhamos na empresa uma área muito evoluída no 5S e uma outra área muito atrasada. O ideal é que a gente tenha uma certa homogeneidade na prática do 5S para que a empresa tenha uma identidade. Então, para isso, a gente precisa ter uma padronização da maneira como a gente está implementando e mantendo o 5S. Então, isso aí chama de Seido. O Seishu, se a gente for pegar essa palavra assim, ao pé da letra em japonês, significa Bíblia. Mas não é Bíblia sagrada. Bíblia, na verdade, é uma coletânea de livros, né? Uma coletânea de livros a gente chama de Bíblia. Mas também se traduz o Seishu como sendo atividades coordenadas. Então, se você tem esforços coordenados para atingir determinado objetivo, isso daí a gente também pode traduzir como Seishu. Mas a tradução, assim, ao pé da letra do Seishu é Bíblia, que é um conjunto de livros. Nós temos o Shitsukoku, que é a persistência que a gente tem que ter
para manter as rotinas do 5S. Inclusive, essa é uma parte muito falha na gestão ocidental, chamada falha de constância de propósito, né? Então, a gente vai muito no modismo, lança programas, aquele fogo de palha, né? Faz todo aquele investimento em propaganda inicial, e a gente não tem a determinação para manter aquelas ações fazendo avanços contínuos no dia a dia, a chamada melhoria contínua ou kaizens. E, por último, nós temos o Shukan, que é o hábito. Você praticar o 5S como um hábito, que é o ideal, né? Sem ter aquela preocupação que é um procedimento, que a empresa está cobrando, eu tenho que fazer, porque senão a minha área não vai se dar bem na auditoria. Eu tenho isso daí como um hábito. Então, se eu tenho isso aí como hábito, eu posso levar, inclusive, para a minha casa. Eu posso levar para a sociedade, nos locais que eu frequento. Não é? O trem, o metrô, a praça, não é? As ruas, no meu relacionamento com as pessoas, como cidadão. Então, eu já tenho a prática do 5S como um hábito. Esse é o Shukan. Então, esses são os 10 S's adicionais que eu cataloguei, mas eu gostaria que ninguém confundisse os 15 S's que eu apresentei para vocês com o programa 15S. O máximo que eu vi até hoje de alguém dar denominação para o programa foi o programa 10 S's. E eu, às vezes, sou cobrado por isso. Né? Haroldo, você só implanta o 5S? Né? Você só implanta o 5S? Aí eu digo assim, mas não está ultrapassado esse 5S? Aí são esses comentários que eu vou fazer agora, Noel. Certo. Bem, estou vendo aqui, deu uma paradinha aqui no compartilhamento de tela. Eu acho que todos vocês já voltaram a ver o vídeo, né, Noel? Sim. Hein, Marilene? O vídeo já voltou, eu tirei aí o slide, deixei de compartilhar. Bem, eu acho que eu já deixei de compartilhar. Não, YouTube. YouTube está vendo o vídeo ou está vendo tela? Está vendo a minha imagem, né? Bem, eu acho que deixei de compartilhar já o slide e voltou a minha imagem normal. Bem, agradecer ao Ricardo, inclusive eu premiei o Ricardo na live passada com um curso completo de TPM. Agradeço a você, Ricardo, que sempre está presente nas minhas lives. Agora entrou também o Correia Denis. Tem o pessoal aqui da Melhoria Contínua, né, que é o pessoal que também está sempre presente, que disponibiliza informações. Temos o Felipe Gomes, Pedro Barcelos, e assim vai. Então, eu acabei de mostrar para todos vocês... Você não é. Acabei de mostrar para vocês quais são os 10 S's adicionais que eu cataloguei. Agora, a minha percepção, Noel, é o seguinte: eu trabalho com 5S aqui para médias e grandes empresas na América Latina e a gente tem uma dificuldade de até consolidar a prática dos 3 primeiros S's, né? Então, a minha estatística aí ao longo do tempo é que apenas 20% das empresas de médio e grande porte, onde aqui no Brasil de grande porte a gente está falando a maioria multinacional, conseguem implantar de fato os 3 primeiros S's, 20%. 80% ou não conseguem implantar, ou elas desistem da implantação, ou tentam reimplantar o programa. Desses 20% que conseguem implantar de maneira mais sistemática os 3 primeiros S's, apenas 10% desses 20%, então a gente está falando de 12% no total, é que conseguem implementar sistematicamente todos os 5S. Eu não estou falando aqui de empresas com excelência na prática do 5S. Estou falando daquela empresa quando você vai fazer um diagnóstico do programa, a gente vê que existe um PDCA do programa. O que é o PDCA? Que a empresa não está tendo o 5S apenas para efeito de auditorias, que tem os treinamentos, existem os diálogos, ou diários ou semanais, sobre 5S, juntamente muitas vezes com a questão da segurança. Você continua tendo o marketing do programa, continua tendo o comitê com os facilitadores. Então, estou falando da manutenção da prática do 5S. Eu não estou falando aí de um nível de excelência de 5S, né? A gente, inclusive, eu criei em 96 o certificado 5S, que é para justamente padronizar o que é uma empresa certificada de um alto nível de classe mundial na prática do 5S. Haroldo, então, para isso... interrompendo, inclusive a nossa meta lá é tornar a empresa certificada 5S pela PDCA, né? A gente, até 2022,
tá lá no nosso plano de a gente conseguir esse certificado, entrar para essa leva de indústrias aí, né? Desde já eu parabenizo o desafio, né? Porque até agora, não, eu lancei isso daí em 96, em toda a América Latina, eu estou falando de empresa aqui de médio e grande porte, somente 56 certificados foram emitidos, né? Então a dificuldade é muito grande, às vezes a empresa até faz contato, quando ela vê lá o que são os critérios, a exigência, né, para conseguir a certificação, a auditoria é feita diretamente por mim, então a dificuldade é grande. Então, se a sua gráfica, né, que está aí, está com esse desafio, eu já parabenizo antecipadamente, porque não são todas as empresas que têm coragem, né, de se expor, porque a auditoria, eu ando, 100% dos setores que eu faço auditoria, abro todos os compartimentos fechados que existem, todas as gavetas, armários, todos os pisos da empresa, não tem um local da empresa físico que eu não visite para ver como é que está o estado de prática do 5S, além das entrevistas que eu faço com as pessoas para ver o nível de disciplina, né? Então, tem toda a metodologia para isso, claro, não é objeto da nossa live de hoje. Mas, voltando à questão, Noel, da minha conclusão sobre esses S's, por isso que eu trabalho somente com 5S desde 95, uma grande dificuldade para a gente consolidar os 3 S's. E quando a gente vai para 5S, os 5S originais, aqueles que foram criados no Japão no final da década de 50, a gente tem apenas 12% que consegue implantar sistematicamente. Então, as pessoas, não sei se vocês também perceberam, e o Noel também, quando eu mostrei os conceitos dos outros S's, na verdade, 80% estão embutidos nos 5S originais, né? Porque sempre eu digo, Noel, que tem 3 categorias de venda e de consumo, né? Tem aquela pessoa que chora, tem a pessoa que vende lenço e tem a pessoa que faz você chorar para vender lenço, né? Então, às vezes, as empresas me buscam, garoto, vem que a gente já tem o 5S, o que é que a gente pode fazer mais? Mantenha o 5S, já é um grande desafio. Não, mas a gente já está mantendo, o que é que eu posso fazer mais? Implemente outras ferramentas gerenciais, outros programas que agregam muito mais valor para a empresa do que você está aí criando fantasias para alimentar, às vezes, o seu ego, sua vaidade, né? Dizer que você tem 7 S's, como se a empresa que tivesse 7 S fosse melhor do que aquela que tem 3, quando na verdade pode não ser, porque pode ser aqueles S que existem só para efeito de tabela, né? Auditoria. E os outros S, Noel, que eu citei aí, que não estão dentro do 5S, você dificilmente apalpa, você concretiza, você materializa a prática dele dentro da empresa, né? Então, existem ferramentas, na minha opinião, muito mais eficazes para você atuar em outros potenciais que são colocados por esses conceitos do que dentro do programa 5S. O 5S é um programa muito simples, né? Apesar de ser simples, ele tem uma profundidade muito grande, ele agrega muito valor, e ele não precisa você engenheirar o 5S. 5S é você fazer o óbvio de maneira óbvia. E se você fizer o óbvio de maneira óbvia, você já está fazendo já muita coisa pela empresa. Concordo. Então, é isso que eu prego aí, durante as consultorias, que se alguém está insatisfeito, porque já tem todos os 5S, inclusive porque está mantendo, procure outras ferramentas, outros programas que vão agregar muito mais valor, né, do que o próprio programa 5S, são muito mais eficazes para atuar nesses outros conceitos. Porque, Noel, a gente vai lá no dicionário japonês e pega um adjetivo positivo que começa pela letra S, a gente vai ter 400 S's. Né? Agora, eu quero saber como materializar isso e fazer com que isso faça parte da cultura da organização. Essa é a dificuldade. Exatamente. Então, simplicidade, pé no chão, deixe de lado vaidade, deixe de lado a alimentação do ego. Seja um profissional, aí eu estou falando para coordenadores de programa nas empresas, estou falando também para consultores externos, né, para que não venda uma esperança para uma empresa sem ter a ideia de como concretizar essa esperança, né? Você está enganando a empresa. Se você está implementando os 5S de maneira sólida,
pode ter certeza que a empresa está sendo beneficiada, você está agregando valor para a empresa e não está vendendo o gato por lebre, né? Então, essa é a sugestão que eu dou para quem são consultores de empresa. Não estou discriminando, viu, Noel? Sim, claro. Quem vende programa 6S, 7S, 8S, eu estou dizendo que eu, Haroldo, desde 95, 5 anos após experimentar o 5S da minha empresa, continuo trabalhando com 5S genuinamente japoneses, com grande dificuldade, já tenho aí quase 18 livros publicados sobre o tema, e nunca criei um S a mais, nem coloquei lá o H do Haroldo no 5S. Então é o 5S japonês, porque são 5S que eu confio, que eu acredito, que se a empresa implementar já tem um grande ganho tornar esse 5S como uma cultura. Perfeito. Vamos lá, eu acho que tem perguntas aqui, Noel. Vamos baixar aqui a... Vamos lá. Roberto Gomes Barbosa é um grande engenheiro mecânico lá da Bahia, o polo petroquímico. 5S bem feito já causa um grande ganho na corporação. Segundo o Roberto, é isso. O Roberto ele tem condição de falar isso, tem credibilidade, porque o Roberto ele trabalhou na maior empresa de manutenção da América Latina até ela ser vendida para a BB e tem uma experiência fantástica com o 5S. Roberto, eu considero ele um dos maiores engenheiros de equipamentos rotativos aqui do Brasil, Roberto Barbosa. Então, obrigado aí, Roberto, pela sua participação. Tem aqui o Charles dizendo, Haroldo, em relação à adesão dos funcionários, existe um percentual dos engajados ou daqueles que não abraçam a causa? Charles, pela minha experiência, se o programa for bem implementado, nós temos uma adesão gradual, quando você começa o programa, né? Adesão gradual, e a gente estima que 2 anos depois, numa média empresa, a gente vai ter em torno de 80% a 90% das pessoas engajadas. Mas engajadas não significam aí autodisciplinadas. Mas para chegar nesse nível, você precisa da compra verdadeira do 5S no sentido top-down. Sempre que eu faço um diagnóstico numa empresa que não há esse engajamento, eu sempre responsabilizo no primeiro momento o sentido top-down, a direção, a gerência e chegar ao nível de média gerência, que são os supervisores encarregados. Então, o nível de engajamento no processo bem implantado do 5S em 2 anos na empresa de tamanho médio é de 90%. Tá? Essa é a estimativa que eu tenho. Temos aí o Raul Alvarez. Raul Alvarez, eu acho que ele está falando da Argentina. Obrigado, graças, Raul, por tua participação. Temos aqui Thales Freitas. Existe algum levantamento de dados da efetividade do 5S nas empresas brasileiras? Sim, Thales. É um estudo meu que eu falei agora na minha apresentação. Em torno de 2 ou 3 anos de implantação em médias e grandes empresas, eu não tenho essa estatística de pequenas empresas, mas médias e grandes empresas, depois de 2 ou 3 anos de implantação, apenas 20% continuam com o programa implantado. E desses 20%, apenas 10% dos 20% conseguem implementar sistematicamente o 5S. O tempo médio para essa implantação leva de 4 a 5 anos em empresa de médio e grande porte. Legal, Charles? Thales, aliás, não é? Thales Freitas. Temos aqui Está identificando alguma pergunta aí, Marilene? Giovanni Gustolini. Haroldo, é possível a implantação bem-sucedida do 5S sem o investimento e valorização do capital humano da empresa? Não há essa condição. Quando você fez a pergunta sobre investimento, viu, Giovanni, com relação a custo, eu sempre digo que uma empresa, ela vai, dentro de tudo que precisa ser feito de evolução do 5S, ela sai do nível ali de 50% para um nível de 90%, que eu considero já um nível de excelência, 20% a 30% vai ser recurso econômico, e o restante vai ser dedicação de tempo e mudança cultural. Tá? Desses 20% a 30% que envolvem custo, 60% são custos já obrigatórios da empresa. É débito que a empresa tem com o seu ativo. Então, é problema de manutenção, de conservação. Tá? Os outros são questões de identificação, demarcação, ter um local de guarda adequado, que não obrigatoriamente é um débito que a empresa tem. Isso aí é chamada melhoria. Então, 70% é dedicação e 30% custo do avanço que a gente tem
para a empresa sair de 50% a 90%. Agora, se não houver essa valorização da empresa, do capital humano, o 5S não é implantado, porque a gente não implanta 5S com disciplina. A gente implanta 5S com conscientização, né? Disciplina é fácil implantar. Agora, quero saber você implantar com conscientização. Não estou dizendo que ao você implantar com conscientização, não necessite dosagem de disciplina. Mas o que prevalece para você fazer com que o 5S forme a cultura é a conscientização, são as pessoas, no sentido top-down, colocarem o 5S no seu coração, né? Ver 5S como um aliado para a sua rotina e aliado até para a sua vida pessoal e vida profissional. Bem, respondi a pergunta do Giovanni, do Roberto. Subir ou descer? Porque são perguntas mais antigas. Veja lá em cima. Eu estou vendo só o Roberto aqui, Barbosa. Está falando, é uma satisfação estar com um especialista. Obrigado, Roberto. Prazer é meu saber que você está aí online conosco. Bem, eu estou visualizando aqui algumas perguntas. O Ricardo fala que o importante é saber a diferença de 5S e House Keep. Muito bem colocado, Ricardo, porque eu tenho um slide que mostra claramente essa diferença. House Keep, não estou desmerecendo, né? Eu sempre considero House Keep um programa adequado, dependendo do que você quer. Se você quiser transformar radicalmente um ambiente físico, se você tiver um ambiente físico onde a maior parte das pessoas que frequentam esse ambiente são pessoas que são passageiras por aquele ambiente, transitórias, você não habita naquele ambiente, o housekeeping, que é um processo indutor de mudanças, ele é mais eficaz do que o 5S. O 5S é um processo educacional que acontece em médio e grande prazo, com foco na conscientização e a participação das pessoas nas melhorias. Quando você implanta o housekeeping, é um processo indutor, não é um processo de conscientização, é um processo impositivo, não é? Que poucas pessoas estão à frente disso aí para fazer essas melhorias e induz as pessoas a se comportarem de maneira adequada naquele ambiente. Então, eu sempre dou um exemplo. Se eu sou um administrador de um aeroporto, se eu sou administrador de uma estação rodoviária, estação de metrô e assim por diante, eu vou implantar nesses ambientes onde as pessoas passam o housekeeping. Ou seja, eu vou ter um ambiente que induz as pessoas a se comportarem da maneira que eu quero. E vou ter pessoas ali, principalmente pessoas da limpeza, que vão garantir que qualquer desvio que aconteça, principalmente no aspecto da limpeza, tenha lá uma pessoa da limpeza, especialista, para poder remover aquela sujeira. E dessa maneira não estimular outras pessoas a agravarem a situação da sujeira no ambiente de trabalho. Então, essa é a principal diferença. Como eu trabalho, Ricardo, para empresas onde a maioria é fábrica, nós temos que ter nas fábricas o programa 5S, mas nada impede que você tenha no showroom da fábrica, que você tenha numa área onde normalmente um cliente vai visitar, uma área de montagem final, você tenha muito mais assim, características de housekeeping, ou seja, de um processo de indução, processo de transformação física do ambiente, do que um processo como o 5S, que é um processo de transformação das pessoas. Então, muito boa sua colocação. Agradeço a você, Ricardo. Tem um comentário aí do Flamingo Azul. Flamingo Azul é o Maurício, né? Ele tem um cognome de Flamingo Azul, mas é o Maurício que faz sempre os meus cursos. Tem uma pergunta aqui do Correia Denis, que ele pergunta: qual seria a melhor abordagem e o melhor momento para começar a implementar os outros S's em uma empresa que já possui os 5S? Bem, aquilo que eu falei, viu, Correia? Eu, particularmente, não trabalho com esses outros S's. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é a existência desses outros S's. Mas, por exemplo, se você me convidar hoje para implementar outros S's além do que esses 5S, eu vou recusar o seu convite, porque eu não tenho conhecimento, não tenho experiência para implantar esses outros S's. Tem consultores aí no mercado que se predispõem a isso, você pode procurar, mas minha especialidade é implantar o programa 5S com os conceitos genuinamente japoneses, tá certo? Então, não posso dizer de qual seria a maneira, porque eu não domino essa expertise dos outros S's. Marilene, já são aí 20 horas, já passamos aí do nosso horário. Eu queria, viu, gente, agradecer a todos vocês que estão presentes nessa live que eu fiz com o Noel.
Agradecer a participação, né, Noel, do pessoal que está aí dedicando parte da sua vida pessoal para estar aqui aprendendo. Eu sempre digo que essas lives são orientadas para profissionais que buscam o seu crescimento profissional. Só falando, mais uma vez, ressaltando que todos os meus cursos de 5S TPM estão disponíveis a preços muito acessíveis através do site 5sitpm.com.br, 5sitpm.com.br. Lembrando que a quantidade de participantes é limitada para cada curso, porque eu costumo dar o suporte para os participantes através do meu WhatsApp, que foi o caso aí que aconteceu com o Noel. Noel, algum comentário final? Sim, Haroldo, eu só gostaria de mandar um abraço para a minha equipe auditora aqui. Não sei se você me permite. Opa, por favor. O Adriano Novaes, né, o Aparecido Júnior Felarim, o Carlos Roberto Fernando Júnior, a Daniela, o Diego Serrano, o Edson Pires, o Fábio Sobral, o Fábio Almon, a Gisele Cristina, a Mariana Fernanda, que eu acho que ela estava participando aí também, o Matheus Henrique, o Pedro Barcelos, que é auditor, agora passou recentemente para a qualidade lá, foi promovido, convidado, né? A Raniele também, nossa auditora, o Roberto, o Ronaldo Tamires, que é do RH, que é auditora também, e o Vinícius Ferro, o Wesley e o William. E mandar um abraço também para o nosso número 1, que é o João Vitor lá, né, nosso gerente, está com toda a garra, está fazendo o plant tour, acompanhando de perto lá as mudanças. E gostaria de encerrar também, Haroldo, com uma frase, né, do nosso patriarca do 5S, o Takashi Osada, né, que ele fala que não existe atalho para o 5S, apenas muito trabalho. Né? Muito bem. A gente tem muito trabalho pela frente e espero um dia conseguir nível de excelência aí lá na implantação, não só na gráfica, né, mas se Deus quiser aí em outras empresas também. Muito bem, um forte abraço e muito obrigado aí, ó, PDCA, pela oportunidade. Muito bem. O Takashi Osada também é um consultor japonês, experto também em 5S TPM, igual a eu aqui na América Latina, né? Tenho aqui os livros do Takashi Osada, no mínimo uns 3, estou vendo aqui na minha estante, né? E agradecer você, Noel, pela disponibilidade de compartilhar o seu conhecimento com os demais que estão aqui participando dessa live. Lembrando que essa live fica gravada no meu canal YouTube, então se você não teve a oportunidade de assistir, acessar o canal. Para quem teve, que quiser divulgar para os colegas, é o caso aí de você, Noel, porque você teve todos esses colegas, mas por uma questão provavelmente de ordem pessoal, eles não estão presentes aqui obrigatoriamente na live, mas a live fica gravada no meu canal YouTube. Vocês podem compartilhar, tem um tempo que eu deixo live, evidentemente, para não ficar sobrecarregado de lives. E lembrando que todas as segundas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, eu faço lives voltadas, sempre eu digo, para profissionais que buscam crescimento profissional. Eu estou tentando fazer a live da próxima segunda-feira sobre a indústria 4.0. De que maneira nós, profissionais, podemos pegar carona na indústria 4.0 para que a gente possa crescer profissionalmente e a gente não ser atropelado, né, com o avanço da indústria 4.0. Então, eu estou aí quase fechando a live, que vai ser feita com uma pessoa que coordena um movimento muito forte aqui no Brasil, da indústria 4.0, coordenador de curso de pós-graduação da FEI aqui de São Paulo, e provavelmente vamos ter essa pessoa, vou só oficializar depois, na próxima segunda-feira, 20 horas, meu canal YouTube, Instagram, sobre a indústria 4.0, não é? Então, agradecer mais uma vez a você, Noel, parabenizar pela sua certificação e agradecer mais uma vez a todos que estão presentes aqui nessa sala, buscando sempre o seu crescimento profissional. Uma boa noite para vocês e fiquem sempre com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.